conseguem me ouvir bem aí nos fones de ouvido? Sim? Gente, nós vamos começar então nosso painel de resiliência e alta performance. Sejam bem-vindos, aliás, aqui à HSM Expo 2017. Eu sou Tomás Castilho, curador de conteúdo da HSM. É um prazer muito grande estar aqui, mediando esse painel para vocês, junto com essas três feras que estão aqui na minha frente. Obrigada pela fera. Eu vou começar aqui falando, antes de apresentar os nossos convidados, dizer que o CBN Professional é uma iniciativa da CBN em parceria com a HSM, com patrocínio da Honda. Então, se vocês ainda não ouviram, não tiveram a oportunidade de ouvir o podcast CBN Professional, baixem no iTunes ou no seu agregador de podcasts favorito. Bom, antes também tem mais um recadinho aqui para passar para vocês, que é convidá-los a acessar o app da HSM Expo e clicar no prêmio HSM Management de Liderança. Nós temos 6 categorias ali para vocês votarem e sugerirem quem é o líder empresarial que merece ser eleito, qual é o modelo de líder que vocês concordam e acreditam. A participação é fundamental e votar é muito rápido. E o prêmio é uma cocriação da revista HSM Management com a comunidade executiva, com metodologia HSR Specialist Researchers. Bom, vamos então apresentar aqui os nossos convidados. Antes de vermos as apresentações dos mesmos, nós estamos aqui com a Jo Lima. Jo Lima é palestrante reconhecida nacionalmente por desenvolver a cultura emocional nas organizações e potencializar pessoas para o alcance de alta performance. Tudo bem, Jo? Tudo ótimo, Tomás. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece. Obrigado mesmo. Com certeza. A Jo é uma antiga amiga da HSM, já Sim. Fizemos muita coisa juntos, não é mesmo? Parceria já está bem consolidada. Exato. E vai se consolidar ainda mais. Exatamente. E a gente também trouxe aqui os antifrágeis. Vou começar aqui com o Luiz Roxo. Luiz é economista, é sócio fundador da Zen Economics e atuou no mercado financeiro há mais de 20 anos. Atua, né? No mercado financeiro? Ou já atuou? Atua, né? Atua. Trabalhou em grandes instituições do país e ministra palestras e cursos sobre investimentos há mais de 15 anos. Vou dizer que você já trabalha há mais de 15 anos, mas o seu rostinho é de jovem ainda. Então, parabéns. Você. Muito obrigado, comecei muito cedo. Muito obrigado, gente. Muito feliz de estar aqui, né? A gente conseguiu encontrar o nosso ídolo agora cedo. Exato. Então daqui pra frente vai ser só diversão. Muito obrigado mesmo. A gente vai se esforçar bastante para tentar fazer uma conversa muito legal, divertida e que a gente possa aprender. Legal, Roxo. E o Richard Rittenband, economista e mestre em psicologia da educação pela PUC de São Paulo e possui MBA em gestão financeira e mercado de capitais pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, especialista em economia comportamental e antifragilidade, e é CEO e fundador da holding Timus, empresa com foco no desenvolvimento e investimento de startups. E é comentarista também, comentarista econômico da Record News e do portal R7. Richard, como é que você está? Tudo bem, Thomas, muito feliz de estar aqui, agradeço o convite aí com o Roxo, participar aqui desse painel com a Jo, e já quero dizer de antemão para vocês, eu vou me esforçar ao máximo para que cada minuto de vocês vai valer a pena, e mais, já adianto que eu vou trazer um conceito totalmente inovador e que vocês vão gostar bastante, depois vocês me cobram. Você está prometendo coisas demais, senhor Richard. Jo, queria que você começasse então com a sua apresentação sobre resiliência. O palco ótimo. é seu. Obrigado. Bom, pessoal, eu tô meio incomodada de ficar de costas para vocês. Sejam muito bem-vindos. É uma honra estar aqui. Realmente eu estou extremamente feliz por essa oportunidade. E vamos à minha amada resiliência, que eu vivo disso e quero que vocês saiam daqui mais cientes ainda da importância de trabalhar o emocional de vocês. Vamos um pouco para a minha apresentação. Primeira coisa que eu quero destacar para vocês o que é a resiliência, né? O termo é muito antigo, ainda vem do latim, que significa resílio, voltar a um estado anterior. E os primeiros estudiosos da resiliência trouxeram o termo resiliência para o dia a dia da gente, foram os estudiosos da física. Vamos ver os conceitos dos físicos. Eles dizem que resiliência é a propriedade que alguns materiais apresentam de voltar ao normal depois de submetidos à máxima tensão. E eu quero, desde esse primeiro momento, dizer para vocês por que eu comecei a estudar resiliência.
Eu comecei a estudar resiliência há 15 anos atrás para me tratar, porque eu sou uma pessoa que tenho baixa tolerância ao tempo dos outros. Quem, além de mim, reconhece que já sentiu um desejo genuíno de dar um saculejão em algum colega de trabalho? Admitam, admitam. Pois bem, fico feliz de saber que estou rodeada de pessoas com temperamento forte. Isso é bem bacana. E a partir do momento que eu passei a ser gestora, eu passei a ser uma gestora meramente tarefeira, operacional, que se eu tivesse o privilégio de ter vocês na minha equipe de trabalho, eu pensaria o seguinte: por que eu vou delegar essa atividade se ele vai demorar 2 horas, 15 minutos e 32 segundos para executá-la e eu a concluo em 10 minutos? Quando a gente faz isso, nós passamos a ser profissionais tarefeiros, operacionais e gestores com visão de galinha, né? Que só vê o milhinho que está caindo todos os dias. Então, de tanto sufocar a gente, de tanto exigir das pessoas, eu me dei conta que eu precisava me tratar. E a primeira coisa que eu fiz foi me conhecer. Onde é que eu estava e para onde eu estava indo e o que é que eu buscava da minha vida, especialmente de carreira. E a resiliência me trouxe isso. Eu criei um conceito de resiliência que tem tudo a ver com a antifragilidade que o Roxo, o Richard, vai dar continuidade. E eu vou compartilhar com vocês agora o meu conceito de resiliência, que é esse aqui, ó. Resiliência é a capacidade de ter conduta sã em meio ao caos. De caos vocês entendem, certo? Tá ação ou não tá ação? Podem contar ou não pode contar com as equipes de vocês? Isso é que é importante, porque eu vejo que nós temos que ter ciência que é na hora do caos que nós mostramos a nossa essência. Então nós temos que trabalhar a nossa essência para que na hora das adversidades a gente se apresente de maneira lúcida. Isso é fundamental. Alguns aspectos relevantes sobre resiliência. Vamos compartilhar um deles. Primeira coisa, ó, todo ser humano tem a capacidade de lidar com o caos. Não importa a tua origem, não importa o teu credo, não importa a tua idade, tu és capaz de aprender com a adversidade. E, lamentavelmente, tem muita gente que desconhece isso. Tem muitas pessoas que na hora do caos, ela quase que corre de nós, né? Elas não se apresentam e a gente não conta. E é muito comum eu lidar com gestores e gestoras nas mais diferentes organizações que chegam para mim e me dizem: eu tenho 30 pessoas que estão na minha equipe e na hora da adversidade eu conto com 2. Isso é absolutamente corriqueiro e vocês devem viver isso no dia a dia de trabalho de vocês. Acontece que tem pessoas que de maneira espontânea se apresentam para o caos. Você conta com ela com chuva, com sol, com tempestade, ela está junto. Até antes mesmo de você solicitar, ela se apresenta, tem essa proatividade. E para mim, muita gente vai ser valorizado por isso. E por que eu tenho essa convicção? Porque a gente está migrando para um tipo de sociedade que é estritamente instruída. E o que vai passar a nos distinguir não será mais o nosso conhecimento técnico, será o nosso emocional. Para quantas pessoas nós delegamos determinado desafio, com quem verdadeiramente a gente conta? Isso, para mim, é o divisor de águas do ponto de vista de carreira. O quanto eu consigo estar emocionalmente lúcido para me superar e acolher desafios. Outros dados que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar com vocês algumas referências de como as pessoas reagem diante do caos. As referências mais notórias. Tem pessoas que diante do caos funcionam como um homem-bomba ou uma mulher-foguete. Já conviveram com gente assim? Que você sabe, quando eu for até a sala de trabalho dele, ele me dará uma bronca tão homérica que eu já vou com o abdômen contraído. Já viveram essa experiência? Ou de passar por alguma colega e perguntar: ele chegou joinha ou não chegou joinha? Se ela for bem parceira sua, ela diz: ele ainda não almoçou. Antes do almoço, a coisa é pior. Outra reação diante do caos são das pessoas que sofrem da síndrome do Horácio.
Observem vocês, o Horácio tem os bracinhos curtos, ó, bem curtinhos. Na hora do caos ele diz, não é comigo. Inclusive eu já estava indo embora, né? Eu estou torcendo para que tudo dê certo. Ou seja, verdadeiramente você não conta. Ou você também pode ver essa reação aqui, ó, das pessoas que sofrem da síndrome da Hard, que dizia, eu sei que não vai dar certo, ó dia, ó vida, ó azar. Pessoas que sistematicamente não têm foco na solução. Ela tem foco no problema e só tem força e energia para falar contra a organização que está. Mas é incapaz de propor mudanças e está atrelada às mudanças. Elas negam a verdade, né? Ou você pode usar o momento de caos como um espaço de aprendizagem. E isso eu quero deixar muito forte na mente de vocês. Não importa o contexto de vida de vocês, não importa em qual dimensão de vida de vocês. Todas as vezes em que nós nos deparamos com adversidades, nós temos que pensar da seguinte maneira: o quanto isso vai me fortalecer. O quanto isso vai me prover energias para que eu me supere. Isso é muito importante, a despeito de contexto. E outros dados que eu quero reforçar e trazer para vocês, para a gente se dar conta do quão relevante é trabalhar o nosso emocional e fortalecer o nosso autoconhecimento. Referências bem importantes. A primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte: hoje, o principal estudioso do tema adversidade no espaço-trabalho em nível mundial é um americano chamado Paul Stoltz. Eu já fiz 4 treinamentos com o Paul, inclusive em setembro eu estava nos Estados Unidos me abeberando dos conhecimentos dele. E ele, junto com toda a sua equipe, fez uma pesquisa com 150 mil profissionais e de 21 países, inclusive brasileiros. Dessa pesquisa, 2 dados são extremamente relevantes e eu quero compartilhar com vocês. Como é que as pessoas lidam com as adversidades? Primeira coisa, ficou evidenciado com a pesquisa com essas 150 mil pessoas que estão no mercado de trabalho, que a maioria se transforma em vítima na hora do caos, porque, sob pressão, nós fazemos mais do mesmo. O que é que o Paul está querendo nos sinalizar? É que na hora do caos, não importa se você tem 30 anos de experiência de trabalho, ou se você tem 5 anos ou 6 meses. Todos nós, na hora do caos, evoluímos emocionalmente. Isso está no pacote da nossa trajetória. E quando isso acontece, nós nos potencializamos. Isso significa dizer que se no dia a dia de trabalho de vocês, vocês lidarem com alguém que, de maneira espontânea, tem um tom de voz mais marcante, na hora do caos, vocês vão ver essa pessoa gritando com todo mundo. Já conviveram com pessoas que gritam na hora da adversidade? Outra reação que é muito comum são das pessoas que emocionalizam muito o que vive. E na hora do caos, nós podemos vê-la chorando copiosamente, né? Uma outra reação que também é muito corriqueira são das pessoas que chegam para mim e me dizem: eu estava super preparada, eu passei 3 noites insônias estudando esse material, chegou na hora, deu branco. Tem gente que trava. Então a gente precisa ter essas referências na hora do caos. E desses 150 mil profissionais entrevistados, ficou evidenciado que somente 10% das pessoas aprende a domar o poder, a sabedoria e a energia presentes no momento difícil, no difícil espaço entre o estímulo e a resposta. 10%, convenhamos, é um percentual baixo, ok? Eu posso assegurar para vocês, porque eu tenho o privilégio de trabalhar em todo o Brasil, 50% das minhas atividades na iniciativa privada, 50% em instituições públicas, em todo o nosso território. Eu posso assegurar que este percentual é mais baixo no nosso país. Menos de 10% dos profissionais brasileiros hoje sabem se apresentar diante da adversidade. Menos de 10% das equipes hoje, verdadeiramente as organizações podem contar.
E isso significa dizer que nenhuma empresa, não importa o seu tamanho, não importa a sua dimensão, nenhuma empresa pode abrir mão de desenvolver o emocional das suas equipes. É condição. Se a organização quer crescer, se quer prosperar, se quer pessoas sadias, necessariamente tem que trabalhar o emocional. E o autoconhecimento e a resiliência é uma porta de entrada para isso. E mais 2 dados que eu quero ratificar para fechar o meu momento, nesse primeiro momento, a minha fala. Ainda em 2012, a revista Veja trouxe como matéria de capa o tema depressão. Estima-se que hoje no Brasil nós temos 40 milhões de pessoas trabalhando emocionalmente doentes. E muito provavelmente vocês conviveram ou convivem com alguém que adoeceu no espaço de trabalho. Com certeza vocês já devem ter convivido com alguém que ficou doente no espaço de trabalho. E outro dado que é bem significativo: a Organização Mundial da Saúde trouxe a seguinte informação em junho do ano passado. Até 2020, o segundo motivo que mais tirará as pessoas do espaço de trabalho serão oriundos do emocional. Ou seja, nós temos sinais de todos os lados dizendo: nós não podemos mais tratar os profissionais como um número, uma matrícula ou um CPF. São seres humanos, são complexos e precisam ser direcionados para se conhecerem melhor, para conseguir trabalhar e se realizar com aquilo que fazem. Ou, inclusive, revisar os seus propósitos de vida. O emocional é decisivo para nos encorajar nesse aspecto, para mudanças, né? Porque a gente está vivendo em uma sociedade que todos nós aqui estamos trabalhando com a expectativa, no mínimo, de laborarmos 60 anos na nossa vida. Então, mudar de carreira cada vez mais vai ser corriqueiro. E se as pessoas não têm um emocional bem estruturado, elas não se permitem. Com toda certeza, elas acham que é melhor ficar onde elas estão e assim levam a vida. Só para compartilhar com vocês uma das características que para mim é das mais relevantes quando eu trabalho a resiliência. Quando eu criei a Roda da Vida da Resiliência para que as pessoas que participam dos meus workshops se autoavaliem, eu parti do pressuposto que todas as características tinham o mesmo peso, só que à medida que eu fui aplicando os questionários em todos os meus treinamentos, eu me dei conta que o alicerce básico da nossa capacidade de lidar com o caos, está nessa característica aqui, um forte sentido de autoestima. Alimente a autoestima de vocês à base de água com ou sem gás, água saborizada, alguma coisa vocês precisam trabalhar a respeito da autoestima de vocês. Isso é o divisor de águas. Outra coisa que é importante, e por isso que eu quero reforçar tanto, em regra, as pessoas confundem autoestima com autoconfiança e são 2 institutos distintos. Quando temos a autoestima bem alicerçada, trabalhamos a favor da causa. Vamos além de nós mesmos. Quando eu tenho excesso de autoconfiança, a gente só trabalha a favor de si mesmo. E talvez seja por isso um dos fatores em que a gente está vivendo hoje no Brasil uma crise sem precedentes, porque um pequeno número de pessoas com excesso de autoconfiança pensou: estamos imunes, podemos fazer qualquer coisa porque vale. E não vale. Nós precisamos de profissionais, de seres humanos com a autoestima bem alicerçada e que pense na coletividade. Este é o primeiro momento da minha fala. Muito obrigado por enquanto. Vamos lá. Obrigada. Obrigado, Jô. Obrigada. Vamos seguir então a segunda apresentação, que vai ser nosso querido Luiz Fernando Roxo. Fique à vontade, obrigado, Roxo. Gente. Meio esquisito falar sem ter o retorno, né? Mas vamos lá, eu começo falando baixinho, depois eu aumento um pouquinho.
Então, eu e o Richard, a gente tem um programa chamado Os Antifrágeis, na TV Infomoney, em parceria com a HSM também. E aí a gente estuda há muitos anos as ideias do Nassim Taleb. O Nassim Taleb, o cara que falou agora há pouco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Galera, como é que anda o mundo? Tá tranquilo ou tá caótico, né? Essa é a pergunta. A resposta é óbvia, né? Ela é quase uma autorresposta. A gente está num mundo cada vez mais caótico, não linear, todos os processos se aceleram, a gente vive num mundo exponencial, e foi isso que a gente veio aprender aqui nesses 3 dias. Então a gente vai entender um pouquinho das ideias desse cara que é o Nassim Taleb, que com certeza pode nos ajudar muito. Como falou o Felipe lá na apresentação sobre o Taleb mudou a vida do Felipe, mudou a minha vida, do Richard, e quem lê o livro e aprende e entende consegue perceber como existem um conjunto de ferramentas desenvolvido pelo Taleb, pelo grupo de pessoas que o acompanham, que faz com que a gente consiga enxergar a vida de uma maneira completamente diferente. Então, o mundo hoje está mundo VUCA. Essa definição não é dele, é uma definição do exército americano na década de 90, quando eles se depararam com a guerrilha, eles perceberam que aquele sistema industrial militar que eles tinham não funcionaria mais, porque o mundo tinha mudado, as respostas não eram mais as mesmas, o mundo é totalmente interdependente. O Richard vai ensinar um pouco mais sobre isso pra gente. Então o mundo é VUCA, ele é volátil, volatilidade é a base dos nossos estudos, o que a gente vai aprendendo. Eu dou aula de derivativos há 20 anos, então volatilidade é algo que veio para ficar. O mundo é completamente incerto, do uncertain em inglês, né, com U. Então, incerto é totalmente imprevisível. Daqui para frente, se vocês virem um economista fazendo alguma previsão econômica, riam alto. Se vocês estiverem em público, riam para dentro, não tem problema. Mas é impossível prever qualquer coisa que tenha mais do que 5 ou 6 variáveis e algum nível de interdependência e mudanças no meio do processo. É impossível. O PIB precisa de 3 milhões de variáveis para a gente medir. Então, realmente é ridículo. O mundo é complexo, cada vez mais complexo. Quer dizer, cadeias e cadeias de interdependência. O Richard vai explicar um pouco mais disso, inclusive vai mostrar umas imagens. E o mundo é ambíguo, né? A mesma resposta sai, o mesmo acontecimento, o cara que torce para o time vermelho acha uma coisa, o cara que torce para o time azul acha completamente inverso o que o cara vermelho pensa, e eles não vão chegar jamais numa solução, porque o mundo é ambíguo. Legal, o que mais? Quem aqui já ouviu falar do Taleb antes de hoje? Já leu o livro? Eu queria que vocês levantassem a mão. Ó, pouquíssima gente. Eu vou em palestras, né? A gente vai nos lugares, a palestra para 200, 300 pessoas, uma pessoa levanta a mão. Quer dizer, ninguém conhece as ideias. Isso é uma sorte. Uma sorte para quem está conhecendo agora, vai ter o privilégio de comprar o livro, tá aí para vender e entender um pouquinho mais sobre antifragilidade. Legal. Quem é o Taleb? O Taleb é um cara de 58 anos, vocês viram ele andando por aqui. Ele é um libanês americano, quer dizer, nasceu no Líbano, aí a família dele foi expulsa do Líbano, ele foi para os Estados Unidos, é um economista, e ele trabalhava no pregão da Bolsa de Chicago. Ele percebeu que tinha uns erros de cálculo e uns erros de tomada de decisão e de risco que o pessoal do mercado financeiro fazia, e ele falava, galera, tá tudo errado, e ninguém estava nem aí para ele. E ele fez apostas assimétricas, fez uma especulação, apostou, colocou a pele dele em risco, e em 1987 a gente teve o crash em outubro e ele ficou super rico. A gente não sabe se ele é bilionário ou milionário, porque isso também não importa muito, mas ele é um mega investidor. Depois ele escreveu em 98 a Bíblia dos Derivativos, que é aquele livro amarelo lá, que é o Dynamic Hedging, e hoje ele é reconhecido como o cara que escreveu o livro mais importante de derivativos. Em 2003 ele escreveu o primeiro livro filosófico, que é Iludidos pelo Acaso, que é o papel da sorte da nossa vida. Como muitas das coisas que a gente acha que foi porque a gente é muito competente e ganhou, ou porque a gente é muito incompetente e as coisas deram errado, muitas vezes é só o acaso e a sorte. E em 2006 ele escreve A Lógica do Cisne Negro, em que ele faz uma profecia. Ele diz, o mundo está correndo o risco errado, a gente está completamente frágil, o mundo vai entrar num colapso, a qualquer momento vai começar nos Estados Unidos nas hipotecas. Em 2008 aconteceu e ele se tornou um profeta. Gente, o que é frágil? O que é frágil? Se a gente for imaginar, pensar em alguma coisa frágil, a gente imaginaria, por exemplo, uma taça de cristal. Uma taça de cristal, ela precisa ficar na cristaleira, não tem jeito. Se você tirar ela de lá, vamos imaginar que você vai mandar um pacote com uma taça de cristal para o teu cunhado em Macapá.
Como é que você vai fazer? Você põe numa caixa de papelão parda, escreve em cima frágil em vermelho, envia, põe um monte de isopor, fala, toma cuidado, e vai chegar lá como? Quebrado, claro. Porque coisas frágeis não gostam de solavanco, da família da incerteza. Solavanco, bagunça, barulho, volatilidade, estresse e tudo isso. O exemplo que o Taleb dá é a espada de Damócles. O Damócles é esse cara e ele foi presenteado por esse rei aí, Dionísio, com tudo que ele podia ter. Mulheres, bebida, fortuna e tal. Só que o Dionísio colocou uma espada com um fio de um cavalo apontado para a cabeça dele. Isso é fragilidade. Não importa você ter todos os privilégios, se você fez um esquema, se alguém gravou isso por telefone, você pode ser o cara mais rico que for, você vai ser preso. É isso que a gente está vendo aí. Esse é o conceito de fragilidade. O que seria o oposto de frágil? E isso que é muito legal, isso que a gente veio falar agora. Se a gente perguntar para qualquer um aqui o que é o oposto de frágil, as pessoas vão dizer é forte, é robusto, vão dizer bastante também resiliente. Só que já há uma evolução do conceito resiliente, que inclusive a gente tem conversado com a Jo aqui, que já fez uma explanação mostrando características da resiliência que são que evoluem o próprio conceito da resiliência. A resiliência seria voltar ao que era anteriormente. O que é resiliente? O que é forte? Robusto, uma pedra. Se eu mandar uma pedra para o meu cunhado, eu vou escrever robusto, vai chegar lá como? Exatamente igual. Só que nesse mundo VUCA, em que ficar parado não é mais suficiente, andar já não é suficiente, a gente tem que correr, não dá para ser robusto, não dá para ser uma pedra e ver as coisas passarem. A gente precisa ser antifrágil. Então o Taleb diz, quando a gente escreve as coisas de maneira matemática, a antifragilidade é a fragilidade com o sinal invertido. O que significa? Exatamente isso, que o inverso do frágil não é forte. O inverso do frágil é o antifrágil. E a gente teria alguma coisa neutra do meio do caminho, que é aquilo que apanha e volta ao que era. Aquilo que apanha e não sente. Aquilo que apanha e é forte, é robusto. É legal, é bom ser assim. Mas é melhor ainda apanhar e melhorar. Apanhar e crescer que nem bolo, né? Bate que cresce. Isso é o conceito do antifrágil. Então, o exemplo que a gente tem na mitologia é a Hidra. Cada vez que você corta a cabeça da Hidra, nascem duas novas cabeças. A Hidra fala, oba, pode bater em mim, pode arrancar minha cabeça, quantas você quiser. Quanto mais você bater, mais forte eu fico. Vai mandar o pacote antifrágil para o teu cunhado, o que você faz? Escreve lá antifrágil em cima, põe no pacote pardo, chega lá como? Muito mais forte. Por quê? Porque o Sedex chacoalha aquilo, bate, tratam muito mal o pacote e quanto mais ele apanhar, melhor. O Taleb descobriu, e aí o livro é um bitelo, tem 600 e tantas páginas, e tem exemplos, centenas de exemplos. Ele descobriu que a antifragilidade é uma propriedade natural de todos os sistemas vivos. Qualquer organismo prospera sobre uma determinada quantidade de tensão, de estresse, e assim por diante. Então, pessoas, e aí são pessoas físicas e jurídicas, porque não se esqueçam, empresas são pessoas jurídicas, não são máquinas, não são sistemas de computador, são organismos vivos, e pessoas físicas e jurídicas se beneficiam do caos. É isso. Uma empresa que sofreu, que apanhou, que fez muita tentativa e erro, ela está muito mais forte do que aquela que fez um PowerPoint bonito e um bom business plan. Então, estresse é informação, não adianta querer anular o estresse. Eu e o Richard, a gente vem lendo o que se publica por aí há muito tempo e todo mundo fala, tem uma palestra hoje, eu não sei de quem é, como eliminar o estresse. Gente, não dá. O estresse é fundamental, certo? Por quê? Imagina que você tem um problema na perna, você está com a tua perna machucada. Se você não sentir a dor, se você não sentir o estresse, se não houvesse dor, você não saberia que a tua perna está com problema e você não resolveria o problema. Então, o estresse, a dor, a pancada, o caos são informações. Não tem jeito de evoluir a não ser na tentativa e erro, na batalha, apanhando e batendo. É o que a nossa avó nos ensinava, né? O que não me mata, me fortalece. Quem que é um personagem, um organismo vivo, uma pessoa totalmente antifrágil, vai estar aqui amanhã com a gente, é o Michael Phelps. Por quê?
cara, se você ver a vida dele, vocês vão ver amanhã, o cara apanhou pra diabo. Ele foi pra clínica de reabilitação, teve depressão, tentou largar, se aposentou, voltou, e aí o cara vai lá e consegue ganhar mais 6, 7 medalhas. A pergunta que fica, até pro gancho, pro Richard que vai falar agora é, vocês acham que esse cara conseguiu todo esse desempenho, toda essa performance, apesar do que ele apanhou, apesar das dificuldades ou por causa das dificuldades? Essa é a questão. É claro, foi por causa da dificuldade, foi o caminho que levou ele onde ele chegou, e não foi apesar, foi por causa dele. Gente, muito obrigado. O Richard vai falar um pouquinho e depois a gente vai fazer um super bate-papo. Obrigado, Roxo. Obrigado. Perfeito. Olá, pessoal. Mais uma vez aí quero agradecer aí a presença de todos. E recapitulando, né, a primeira informação que o Roxo trouxe, né, o mundo real é complexo. Ele não é linear, ele não funciona em modelos bonitinhos. Por que isso? Porque todo o sistema complexo ele é cheio de interdependências. Você tem zilhões de partes interagindo entre si o tempo inteiro. E aí vai a primeira informação importante. Por trás de todo o sistema complexo, você tem uma forma visual de você conseguir enxergar como essas partes estão interagindo. Por exemplo, formigueiro. O que adianta eu estudar individualmente uma formiga? Eu vou entender o funcionamento do formigueiro? Não. Primeira informação importante. Em sistemas complexos, as partes individualmente não importam tanto. O que importa são as interações que acontecem entre essas partes. E aí a gente entra no papel da rede. Por exemplo, você tem um laboratório de inovação do MIT e Harvard, eles se juntaram para fazer a nova ciência da rede complexa e que vai nessa direção da antifragilidade. Por exemplo, olha só, essa rede A é uma rede que tem um hub no centro e as conexões. Aí agora eu pergunto para vocês, o que acontece se eu retiro esse hub do meio? Eu destruo a rede. O que acontece se eu vou lá e contamino esse hub do meio? Essa contaminação se espalha por toda a rede. Ou seja, isso é um sistema frágil. Toda centralização, ela é frágil. Agora, ali a gente tem a letra B. Você vê que é um sistema mais descentralizado e que a forma como as partes estão interagindo, ali, se você tira um hub, a rede permanece preservada. E mais, se a gente entender o que levou o corte desse nó, você fortalece toda a rede. Então a rede vai ficando cada vez mais forte e vai se aprimorando com os erros que acontecem. Por quê? Porque os erros que acontecem são os erros certos e não aquele erro que vai levar à extinção. E através disso a gente consegue entender como maximizar a antifragilidade nesses sistemas. Porque além de sistemas naturais, funciona desde uma molécula, economias, países. Por que o Vale do Silício é uma região que deu certo nos Estados Unidos? E, por exemplo, a região de Boston, que também tem diversas universidades de primeira linha, não foi tão bem sucedida quando a gente compara com o Vale do Silício. Por que algumas empresas hoje estão dando uma guinada absurda e envergonhando os analistas de mercado que não conseguem mais nem projetar o lucro delas, como, por exemplo, está acontecendo com Amazon, Apple? Por quê? Alguns países são ricos e outros pobres. A gente caminha para isso entendendo o conceito do antifrágil, aquilo que vai se beneficiar da família da desordem. O que é a família da desordem? Volatilidade, incerteza, tempo, agitação, variabilidade. Não adianta mais você ser apenas resiliente no mundo que está cada vez mais complexo e volátil. Por quê? Se eu volto ao meu estado normal, enquanto isso tem empresas que estão sofrendo choques e pessoas sofrendo choques e elas são antifrágeis, elas vão ficando cada vez melhores. E a resposta é não linear. Então não é bonitinho, o cara está aqui e aumenta 10%. Não. O cara está no 1, ele sofre um spike antifrágil, ele vai para 7, 8, 10. Então, quando a gente entende esse conceito da antifragilidade, a primeira coisa que ele fala, toda centralização é frágil. Olha aí, ó. A primeira rede, aí a gente tem os sistemas tradicionais. A segunda, a gente tem, por exemplo, pode pegar plataformas da internet. E o terceiro seria o que hoje em dia, uma tecnologia que eu recomendo que vocês estudem, é o blockchain, que é uma tecnologia totalmente descentralizada que você aprende com os erros. Outro ponto importante, fundamental para você ter
caminhar para a antifragilidade, é você diferenciar conhecimento e know-how. Pulo do gato, conhecimento é aquilo que pode ser decodificado, está no livro, você aprende. Know-how é experiência, é aquilo que não é decodificado e às vezes a gente despreza. Por isso a importância de muitos eventos que você tem que estar ao vivo, não somente à distância. Porque tem coisas e informações que elas estão inseridas no ser humano e a gente não sabe explicar, mas convivendo com a pessoa, a gente vai adquirindo a destreza e a experiência. Por exemplo, eu ler um livro de artes marciais mistas me coloca em condições de ir lá disputar o UFC? Ou simplesmente eu preciso de uma repetição, tentativas e erros e ter uma experiência com pessoas que lutam muito bem e eu ir me aprimorando? Essa é a diferença. E aí a gente chega ao primeiro pulo do gato, que é aquilo que eu prometi para vocês. O que diferencia uma empresa e um país de ser rico, pobre, bem-sucedido ou não? É a capacidade de criar produtos e serviços. E para você criar produtos e serviços, você precisa acumular conhecimento e know-how. Você tem que armazenar. A física mostra isso. Todos os materiais, você está no estado sólido, você está armazenando informações. Então, os países que conseguem armazenar mais conhecimento e know-how são aqueles que são os mais bem-sucedidos. E aí vem outra informação fundamental. Os físicos do MIT, eles descobriram que cada ser humano tem um limite de armazenar e processar informações. Chamam isso de person byte. Cada empresa tem um limite de armazenar e processar informações, como se fosse um computador. Chama firm byte. Para você produzir produtos e serviços de alta complexidade, de alto valor agregado, você precisa do quê? De muitos person bytes e muitos firm bytes. E aí a gente chega na grande questão, que é a seguinte: a alta performance e a antifragilidade mesmo, ela só vai existir em uma dimensão maior quando as pessoas, as partes, trabalham de forma coordenada em grupo. Ninguém é capaz de criar nada complexo ou de alto valor agregado sozinho. Vejam o Boeing. Cada parte colorida é uma empresa. Quantas empresas tiveram que se juntar para conseguir construir o Boeing, juntar e armazenar esse conhecimento, esse know-how? Outro exemplo que eu coloquei aí, um país da Malásia. Imagina que você tem duas redes, em 1995 e 2015. As bolinhas são os hubs tecnológicos ou hubs de determinada atividade produtiva que é feita no país. Eles mapearam todos os produtos que poderiam ser feitos no planeta Terra, por todo mundo, e conforme a capacidade desse país aprender a produzir, vai acendendo a luzinha. Olha 1995, a Malásia, olha o brancão no meio ali, não tinha nada. Olha 2015, começaram a produzir produtos de alta tecnologia. E aí vem a segunda informação importante. É porque o cara da Malásia, ele é um gênio, de repente, criaram talentos individuais, os caras são super bons em tudo? Não. Simplesmente capacitaram eles a trabalhar em grupo. Criaram uma grande mente coletiva. Então, essas pessoas se conectaram e passaram a trabalhar de forma coordenada. Mas para você juntar e formar conexões, você tem que baratear o custo da conexão. Tem que ser fácil você se conectar para a pessoa. E o ingrediente essencial disso é confiança. Por isso que países que têm problemas de corrupção e impunidade, eles têm uma dificuldade muito grande em inovações, porque as pessoas deixam de confiar uma nas outras, as empresas também, e você não consegue formar essas alianças entre pessoas, empresas e governos. Olha só os hubs tecnológicos no mundo. A bolinha azul é tudo que é um hub tecnológico. Olha só, você tem 3 hubs hoje em dia no mundo. Estados Unidos, lá com o Canadá, México, você tem lá a Alemanha liderando na Europa, e você tem a Ásia com China, Coreia do Sul e Japão. Olha só a gente, o Brasil. Totalmente voltado para produtos básicos e mais. A gente não consegue armazenar todo esse conhecimento e know-how, porque nossas redes são todas quebradas. A gente não está totalmente conectado e capacitado a trabalhar em grupo, num jogo de soma positiva, onde todo mundo ganha-ganha, não um jogo de soma zero. Se o cara está ganhando é porque eu estou perdendo, ele está me tirando e eu vou torcer contra ele. Então,
a alta performance, ela vem a partir do momento que você cria uma mente coletiva genial. As partes trabalhando de forma harmônica e de forma coordenada em grupo. Então não importa, por exemplo, como é que explica que tirar um trabalhador tido improdutivo brasileiro e inserir ele num sistema eficiente coletivo, e em algumas semanas ele já está produzindo, por exemplo, como um alemão, um japonês. Por quê? Porque a produtividade não é individual. A produtividade, ela é coletiva. A criação de riqueza, a capacidade humana de criar produtos e serviços vem do trabalho em grupo. Então as sociedades que conseguem trabalhar de forma coordenada em grupo serão aquelas que serão mais bem-sucedidas. A mesma coisa uma empresa. Não adianta ficar contratando grandes talentos individuais se eles forem trabalhar de forma, desordenada. Só para finalizar, eu tenho 20 segundos, mas olha só, esse é um case que os físicos pegaram de uma empresa lá na Hungria que tinha um problema seríssimo de comunicação. Eles tentavam passar uma cultura, uma mensagem e não dava certo, ninguém fazia nada. É uma empresa aí multinacional, tem várias filiais, e aí o cara falava assim, pô, como é que a gente fala com eles, faz treinamento, e por que não está aumentando a produtividade, não tem a cultura da empresa, tem uma coisa de errado. Aí contrataram uma consultoria. Aí a consultoria falou, não, vai lá, dá bônus para os caras, meritocracia, etc. Não deu certo. Chamaram os físicos. E aí os físicos simplesmente mapearam as interações dentro da empresa. Viram o sistema complexo que é a empresa, visualmente como redes, viram quem interage com quem e descobriram uma coisa chocante. O tamanho do bonequinho é proporcional ao número de conexões que o trabalhador e o colaborador tem. Descobriram que lá no meio tinha 3 gerentes que ninguém nem sabia que esses caras existiam, mas eles eram os grandes hubs da empresa. Todo mundo confiava e ouvia eles. E os caras não eram nem mapeados. Olha a cadeia de comando, aqueles bonequinhos lá em cima, ó. Totalmente desconecto. E aí ele falou, você quer trazer a cultura, você quer trazer a informação? Convença esses caras, trata esses caras. Fizeram isso e a informação se difundiu, porque esse é o processamento do universo, é assim que funcionam as coisas em rede. Por isso que eu falo, se a sua empresa não tem uma rede mapeada, como são as interações ali dentro, você está no escuro. Porque imagina se o concorrente vai e tira um grande hub seu, que é algum cara de um departamento, e contrata ele. Ele destrui a sua rede e você nem percebeu, porque você não enxergou a sua vulnerabilidade. Outra, departamentos que deveriam estar trabalhando em grupo, você vai lá ver a rede e vê que é cada um por um canto. Outro, como bullying também. As redes estão sendo usadas como bullying nas escolas. Mapeiam as crianças, as interações na classe e vê a criança que está lá mais deixada de lado, etc. Então vejam o poder que essa ferramenta simples tem, simplesmente de você compreender que no sistema complexo o que importa são as interações, e você, uma vez mapeando a rede, você consegue criar as estratégias e caminhar para a antifragilidade. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado. Obrigado. Obrigado, Richard. Agora vamos falar um pouco aqui de tudo isso que a gente viu de vocês três. Oba. Quando eu ouvi vocês falando, eu fiquei pensando, não tive como não pensar em cenários anteriores como Nokia, BlackBerry, que foram empresas que não souberam entender o mundo VUCA em que elas já estavam inseridas. Perfeito. Lá em 2007, quando a Nokia começou a perder, né, a sua posição como a hegemônica empresa de celulares. E hoje a gente vive um ambiente das plataformas em que você tem essa questão de Uber versus táxis e etc. São exemplos que a gente já tem no imaginário popular. E essas empresas, essas plataformas hoje atingiram um espaço, atingiram uma determinada posição tão poderosa em que elas agora começam a comprar os seus potenciais concorrentes. Eu queria saber de vocês, como é que vocês veem esse cenário, essa atitude de você ter muito poder e comprar os seus potenciais concorrentes, aqueles que podem gerar disrupção em vocês, isso é ser resiliente, na sua opinião, Jô? Você acha que isso é ser resiliente? Não, eu entendo esse tipo de prática como uma forma de manter a normalidade das coisas. Então, cria-se uma startup que começa a me dar sinais de incomodação, vamos lá, vamos comprar para manter a hegemonia daquilo que a gente já tem, né? E não uma capacidade de aprender com o novo.
Não há essa sensibilidade de acolher o novo e internalizar dentro do seu próprio mercado. Isso, sem sombra de dúvidas, não é uma atitude resiliente, porque não há um aprendizado, não há um fortalecimento com isso. Há, muito pelo contrário, um desejo genuíno de sufocar, né, para manter o status quo. Esse é o sentimento que eu tenho. Isso casa com o que você falou também agora, não é? Então, a minha visão ela é divergente nesse ponto, porque como eu mostrei, cada ser humano e empresa tem um limite de armazenar e processar informações. Então não adianta, a mesma empresa ela não vai ser capaz de fazer tudo. Princípios da antifragilidade. O primeiro deles, descentralização. Você tem que ter pontos descentralizados para você aprender com os erros que estão acontecendo, tentativa e erro. Esse é o grande aprendizado. Evitar ter dívidas, né? Porque dívida é quase que uma escravidão. E o grande pulo do gato da antifragilidade, diversificação. Imagina um sistema que você não precisa prever nada e você vai se dar bem. Como isso? Imagina, se eu tenho que prever, aquilo que eu estou prevendo tem que acontecer. Então, eu estou preparado para aquela situação. O antifrágil não. Como ele tem opcionalidade, o que é opcionalidade? Ele tem uma série de alternativas na mão, ele espera o evento ocorrer e aí ele vai pelo caminho que está se desenhando. Por exemplo, a Amazon, ela de e-commerce, agora ela também tem servidores, ela fez a aquisição da Whole Foods, inteligência artificial. O que ela está fazendo? Ela está se posicionando em diversas áreas e como o mundo é muito complexo e volátil, aquela área que vai se desenhando melhor, ela vai indo e vai continua caminhando. Então a opcionalidade faz isso. Então eu vejo mais nessa direção aí, se a gente pegar essas grandes empresas Google, Amazon, Apple, na verdade eu enxergo que elas estão querendo montar o quê? Uma grande rede, formando alianças com essas empresas via aquisição. Para que ela quer formar uma grande rede? Para poder armazenar muito conhecimento e know-how e com isso produzir produtos e serviços cada vez mais complexos. A riqueza traz em si mesmo uma assimetria que a deixa frágil. Então, a partir do momento que você se torna cada vez mais rico, você se torna cada vez mais frágil. Por quê? Porque mais coisas ruins podem acontecer com você, seja você uma pessoa ou uma empresa, do que coisas boas. Se você é um cara muito rico, você faz uma lista de coisas boas que podem acontecer, você fala, pô, mais uma garrafa de vinho, mais uma casa de campo, mais uma amante, sei lá. E coisas ruins podem acontecer com você um monte. Tragédias infinitas, porque você já se acostumou a dormir em 400 fios, né? Então, nesse sentido, a compra e a aquisição, se for uma birra de uma pessoa rica que não sabe o que fazer com dinheiro, vai fazer extremamente mal. Principalmente se for uma fusão. Se você matar a companhia, matar as relações, você simplesmente adquirir para destruir. Isso destrói totalmente o valor. Agora, a gente tem visto aquisições incríveis como a Whole Foods. O próprio Apple compra concorrentes desde que ele compre a tecnologia ou que ele mantenha a marca. A própria Google ou o Facebook compram as empresas, mas não destroem, mantêm aquela empresa e criam todo esse hub, criam toda essa rede. Então, não é bom nem ruim na sua natureza, mas depende de como é feito e depende se você, comprador, é um cara frágil ou antifrágil. Vocês estão vendo e vão continuar vendo, os bancos vão comprar todas as fintechs. Isso vai ser bom ou ruim, né? Algumas compras vão ser boas e outras ruins. Mas aproveitando esse seu gancho da fintech, Roxo, as fintechs brasileiras, a grande verdade é que elas já estão nascendo ultrapassadas. Por isso que eu recomendo que vocês obsoletas, estudem o blockchain, que o blockchain, assim, independente de cryptocurrency, a tecnologia que tem por trás do blockchain, da descentralização, da pele em risco dos participantes e mais, da tecnologia da confiança, lembra? A cola das redes é a confiança, é algo profundamente transformador. Então eu acho que as fintechs brasileiras já estão meio ultrapassadas e os bancos estão, o modelo desse está ameaçado, das fintechs também está ameaçado. Então algo novo está surgindo. Por isso que a gente tem que ter opcionalidade, né, Tom? Só reforçando a fala que o Roxo comentou a respeito das fusões, é importante a gente ter em mente, e isso eu trabalho especialmente com equipes de TI, há muitas fusões e eu noto a dificuldade que é internalizar uma cultura organizacional, né? Então, muitas vezes, há um sufocamento e toda a identidade, a ousadia, o querer, o encorajamento é abafado.
E você perde talentos porque as pessoas não se identificam com aquela outra matriz que eu não me enxergo ali dentro. Não há um respeito à singularidade. Eu ia perguntar exatamente algo voltado nesse sentido. Perfeito. Você é meio que uma pequena uma provocaçãozinha aqui. Vocês não acham que isso é perigoso demais em um determinado momento? Que a gente parar para pensar que é uma prática que daqui, sei lá, 40 anos, a gente vai ter grandes hubs empresariais, como a Alphabet, por exemplo, que é a dona da Google, e a gente pode parar para pensar que a gente vai ter, então, grandes conglomerados de empresas que dominam pequenas empresas ou pequenos negócios e marcas de guerrilha. Como é que vocês enxergam esse cenário, no sentido de que a gente vai ter, então, vamos pensar em oligarquias empresariais? Não sei se eu posso usar esse termo, mas enfim. Um passo atrás, como a Jo estava falando, a cultura come o planejamento estratégico com farinha no café da manhã. Perfeito. Esqueçam o planejamento estratégico. O que funciona é a cultura. A cultura para a pessoa jurídica, para a empresa, é o mesmo que o hábito para a pessoa física. Legal. Segundo, a gente acredita, em termos de antifragilidade, que o futuro são empresas menores, não maiores. Pode ser que elas sejam do mesmo dono, dos mesmos sócios, mas do mesmo jeito que estão surgindo muitos grandes oligopólios e empresas, a gente acha que o eficiente são pequenos grupos criativos de até 100, 150 pessoas, horizontal. A gente vai ver as duas coisas acontecendo. Isso, sistemas mais descentralizados, porque tudo que é centralizado é frágil. Então, por exemplo, como é que um país com as dimensões continentais do Brasil, regiões, climas diferentes, tem uma centralização central que centraliza poder e recursos para administrar? Aí você incorre em outro conceito da antifragilidade, da pele em risco. Quando as decisões que você toma e tem um impacto negativo estão distantes de você, você não sofre os efeitos daquilo. Agora, sistemas descentralizados e que todos os participantes têm a pele em risco, aí é diferente. É o que o Nassim Taleb fala. Você é um engenheiro, você construiu uma ponte, você e sua família vão dormir aí embaixo uma semana, então você não confia nos seus cálculos? Esse é o conceito aí do skin in the game. Então eu enxergo isso. Se for tudo que for muito centralizado e grande, é como a natureza trabalha, vai acabar extinto. Agora, se formar redes descentralizadas em que as decisões vêm de baixo para cima e não de cima para baixo, elas vão prevalecendo e vão permanecendo. Um exemplo disso, que é uma pequena rede que existe aí há muito tempo, qual que é? É a família. A família é um exemplo de uma rede de decisões descentralizadas. E por que ela está antifrágil e prevalecendo por tantos milênios, milhões de anos? Porque é justamente a descentralização. E aí a gente pensa... Sem dúvida. Legal essa sua contribuição. E é interessante que a gente se volte e pense como a grande maioria das organizações no Brasil funcionam ainda absolutamente hierarquizadas e com uma perspectiva de comando e controle. Como é que nós vamos poder reter as novas gerações e atraí-las dentro de um contexto organizacional que é doentio, que é sufocante e que não percebe a singularidade das pessoas? Ou seja, a gente precisa reorganizar e fazer novas conexões para oxigenar a mente. Porque ou faz isso, ou vai estar fadado ao insucesso. Que é frágil, vai se romper. Sem dúvida. Pode deixar que o tempo vai fazer o papel dele. A resposta vem com o tempo, né? Não, outro dia eu estava vendo o Facebook do Richard. Assim, eu tenho que confessar que eu sou essa pessoa. Eu persigo as pessoas no Facebook. Então, aí você tinha postado uma imagem lá, seja antifrágil ou morra. Pô, essa mensagem é poderosa, né? É isso mesmo, né? O futuro é a gente tem que Você vê as empresas e países que estão caminhando para a antifragilidade, se descentralizando, pele em risco, são os que estão aí se destacando. Uma coisa interessante, olha que legal, os físicos eles também descobriram uma forma matemática de calcular se um país ou uma empresa é meritocrática de verdade. Como é que eles calcularam isso? Eles calcularam aplicando uma fórmula e vendo o número de conexões que cada pessoa tem dentro da empresa. Para ser uma empresa, um país meritocrático, as pessoas têm que ter um número mínimo de conexões. Por que isso? Porque quando você
conectado a maior parte das pessoas, você consegue mostrar o seu valor. Agora, redes que eles chamam de topocracy, né, topocráticas, que não são meritocráticas, você tem aqueles intermediários no meio que às vezes abafam ou o seu talento, a sua contribuição, e você nunca consegue mostrar o seu valor. Aquela pessoa angaria aquele payoff, né, aquela recompensa no meio do caminho, e você fica ali. Você precisa dela. Por quê? Porque você está lá, imagina, eu estou aqui, eu sou um nó, tem várias conexões que me interessam lá, mas eu tenho que passar por um bando de gente. A partir do momento que eu sou conectado direto nos grandes hubs de lá, eu consigo mostrar o meu valor. Então, uma empresa meritocrática também é possível, é aquela que os colaboradores estão conectados, com muitas conexões e interações entre eles dentro da organização e o país também. Por exemplo, o Brasil, eu calculei, né? Para o Brasil ser um país meritocrático, cada brasileiro deveria ter, no mínimo, 16 mil conexões e interações fortes. Você vê que, e ainda mais em dimensões continentais como a nossa, esse é o grande desafio. Então, por isso que sistemas descentralizados, eles funcionam melhor. Excelente, gente. Excelente. Agora nós temos 8 minutos e 3 segundos. Vamos abrir aqui para perguntas. Se vocês tiverem perguntas a serem feitas, por favor, levantem a mão. Eu vou até você. Não temos nenhuma pergunta. Temos? Temos. Isso, vou só comentar que Seja Antifrágil ou Morra apareceu num capítulo de Billions, que é uma série do Netflix que super sucesso aí, e a frase foi atribuída ao Nassim Taleb, mas ele falou que ele não se lembra de ter falado isso, mas que ele gostou. Então, bem o jeito dele. Legal. Temos uma pergunta aqui. Eu gostaria de saber de vocês qual é a distância entre essas plataformas de conhecimento, essa alta performance, e a nossa realidade do sistema educacional brasileiro. Abissal. Posso começar? Claro. Eu acho que o primeiro é a grande ilusão assim, de um sistema educacional que quer te ensinar várias coisas que você não vai aplicar ao longo da vida. Não fortalece uma economia de uma educação básica, forte. Se a gente vê quanto a gente gasta, às vezes, em ensino superior, às vezes é muito maior do que a maioria dos países que tem vários prêmios nobres, e a gente deixa a base. O cara não sabe, o cara não é bom em matemática, os testes da PISA mostram isso. O cara não sabe interpretar texto. E a coisa mais importante que eu acho que o sistema educacional ele peca. Ele não ensina a gente a trabalhar em grupo de forma coordenada, não te incentiva a cooperar. Pelo contrário, no meu tempo eu lembro, vi um boletim, ali tinha um ranking, fulano ficou em segundo, terceiro. Não te ensina a trabalhar como um todo, mostrando que quando todo mundo junto e está remando para o mesmo lado, você consegue fazer coisas incríveis. E individualmente você pode ser um gênio. Você não vai a lugar nenhum, você não vai a lugar sozinho nenhum. Então, ninguém se basta, né? Eu acho que isso é. Até acrescentando nesse aspecto, Pedro, da sua pergunta, se a gente fizer uma breve reflexão sobre o que foi o Enem agora no final de semana, a gente pensa que a grande maioria das escolas, elas dão conceitos e chega no processo do Enem que é preciso fazer uma interpretação desses conceitos, N pessoas saem pasmos do teste dizendo assim, foi horrível. Por quê? Porque a escola naturalmente hoje ainda não provém espírito crítico. As pessoas não sabem pensar fora daquele contexto. Ela não sabe fazer ilações daquilo que ela está aprendendo. Ou seja, é só conteúdo. Nós somos providos de conteúdos, mas nós não somos estimulados a agir com os conteúdos na prática. Esse gap acho que o que mais retarda, Pedro. Exatamente. Existe uma diferença muito significativa, e a gente vai cada vez mais ouvir falar sobre isso, que é a diferença entre educação e aprendizagem. Perfeito. Aprendizagem é quando eu tenho um problema e eu vou aprender para resolver o meu problema. Isso me gera interesse, motivação e realmente eu aprendo. Se me dá um monte de teoria e fala, pronto, agora você vai usar esse monte de teoria na prática, não tem nenhuma usabilidade. Então, as grandes escolas de aprendizado, independente se é infantil ou de qualquer nível, elas pegam o seu interesse e o seu problema e você vai aprender para resolver esse problema. Isso se chama aprendizagem. É assim que a gente consegue fazer as pessoas aprenderem matemática. Trigonometria 7h15 da manhã não funciona. Agora, se o moleque quiser montar um plano para vender camiseta, para montar um game, e no meio ele tiver que aprender matemática, ele vai aprender e nem vai perceber. Amarradão. Excelente. Obrigado pela sua pergunta. Alguém mais gostaria de perguntar? A gente tem tempo para mais uma pergunta, 4 minutos. Aqui, cavalheiro.
Parabéns pela apresentação. Obrigada. A gente fala muito da nossa empresa, Novo Hamburgo, lá perto da tua terra lá, mas em branding e cultura, tá? A gente valoriza a singularidade mesmo, porque nós somos um sistema grande, cada um com a sua singularidade, passando isso para pessoas. O problema é que a gente acha, nosso país carece de valores. Como é que nós vamos criar uma cultura nesse país que não tem líder e que os nossos valores ficaram lá, para quem gosta de história, lá na Grécia? Se eu puder começar, uma parte enorme do livro, 1/6 desse livro Antifrágil, que é enorme, é sobre ética, a última parte. Terça-feira passada eu tive a honra de representar os antifrágeis no TRF4 em Curitiba. Fui falar para todos os juízes e para os magistrados lá sobre ética, justiça e ética. A gente tem poucos hubs, a gente tem uma confiança muito baixa um no outro. Os nossos heróis não são aqueles que colocaram um risco pessoal em prol do todo. Isso na Grécia era um herói. Um herói, um cara ético, é aquele que corre risco pessoal em prol do todo. E o antiético é o inverso disso. O antiético é o cara que coloca a sociedade em risco em benefícios próprios. Então é muito fácil entender nesse sentido. A gente vai ter que voltar a ter heróis de verdade. Mudando o palco para muito fragilista, né? Muito, foto no Instagram, o cara é rico pra caramba, todo mundo quer ser rico e ninguém de fato quer colocar a pele em risco, né? E a própria noção de que tudo pode, né? Que não há a própria percepção de impunidade e de egocentrismo, né, mesmo, de não pensar no coletivo, o quanto isso está afetando. E nesse aspecto eu entendo que a matriz básica para a gente retomar esse caminho está no núcleo familiar. Né? É ali que nós temos a dotação dos nossos valores morais, dos nossos princípios, é ali que são alicerçados essa referência e não delegar à escola essa formação, porque a escola nos escolariza, ela não nos provém esses princípios morais que são desde a família. E hoje, quer a gente queira, quer a gente não queira, não importa a região do país, Tomás, a gente vê que muitas das famílias estão delegando às escolas a educação dos seus filhos. E não é por aí, né? A gente tem que se apropriar dessa responsabilidade para poder forjar adultos dignos de respeito. Isso é muito importante. Olha, o número... Dedo no olho está valendo, né? O número que saiu uma pesquisa, 65% dos brasileiros se autodenominam antiéticos. Eu não sei se eles não sabem a definição de ética. A própria pergunta, né? Mas 65% se autodenominou antiético. Então a gente tem um problema muito grave e não é no topo. É de baixo para cima. E sendo bem direto, pele em risco. Se você produziu males para a sociedade, você tem que arcar com isso. Então acabar com qualquer tipo de impunidade. Então acho que o caminho é exatamente esse. Você quer ser antiético, mas você vai sofrer todas as consequências. Então acho que isso é impunidade, né? Isso tem que acabar. Então isso aí já daria um salto para resgatar o que chama de capital social, que é esses toques que o senhor colocou muito bem, de valores e moral da sociedade. Quando ele está baixo, por que as redes não se conectam? Confiança. Ninguém confia em ninguém, todo mundo se enxerga com o outro como um inimigo. Excelente, gente. A gente já está terminando, uns 27 segundos. Eu gostaria de agradecer a cada um dos nossos convidados. Jô, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Richard. Obrigado. Muito obrigado, Roxo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui no nosso painel. Espero que tenham aproveitado esse nosso tempo. O que foi? Não estou ouvindo o que você está falando. Por favor, preencha a avaliação, é verdade, né? Momento auditoria, vamos lá. Façam suas sugestões, críticas, enfim, o que vocês gostaram, o que poderia ser melhor. Eu agradeço e tenham uma boa tarde aqui na HSM Expo 2017. Obrigado.